Bom, exercício 22. Exercício 1 da página 22. Em cada um dos casos a seguir, são dados os valores instantâneos. Ó, valores instantâneos. Vamos mudar aqui para marcar texto. Cansei disso aqui. Da velocidade e da aceleração. Eu gosto também disso aqui, só que eu não sei usar, ó, o laser, ó. Da velocidade, ó, laser. E da aceleração, tá? Da partícula. Para cada caso, escreva se o movimento é acelerado e retardado. Ok? Eu não gosto disso aqui, não. Gosto disso aqui. Vamos lá. Então, nós temos o quê? Sinais iguais acelerados e sinais diferentes retardado. Tá? Ok? Então, vamos lá para o caso 1, ó. A velocidade é do quê? 20 metros por segundo. Então, vamos lá de novo, ó. Então, nós temos uma trajetória das posições. Para cá é mais. Nós temos aqui um referencial. Tudo que for para lá é velocidade positiva. O que estiver andando para o sentido contrário, a velocidade é negativa. Então, a velocidade aqui é positiva. Se a gente fosse observar, ele está andando no sentido positivo da reta, não é isso? É isso que dá no sinal positivo. E a aceleração também é positiva, né? Então, quer dizer o quê? Depois de 1 segundo ele vai estar com 30, 2 segundos 40, é isso que quer dizer aceleração. Então, como os sinais são iguais, a velocidade vai aumentar com o tempo. Então, isso aqui é um movimento acelerado. Moleza, né, gente? Isso aqui é mais fácil que bater na avó. Ó, não vai bater na avó aí não, hein, galera? Cuide da avó aí, nesse momento é difícil. Eles são grupo de risco. Dá beijinho na avó. Continuando. 2. A velocidade de menos 10 metros por segundo. Ó, o móvel estava com a velocidade para lá de 10 e ele está voltando a mesma velocidade que ele... Ah, não, agora é 20. Ele estava com o dobro, né? O que indica esse sinal aqui? Só que ele está andando no sentido contrário, tá, gente? É só isso que quer dizer o sinal da velocidade. A aceleração aqui é de 5 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer nos dizer? Que depois de 1 segundo, ele vai diminuir sua velocidade em 10 metros por segundo. Então, ficaria menos 5 metros por segundo. Depois de 2 segundos, ele ia estar parado, né? Então, aqui, ó, sinal da velocidade e da aceleração são diferentes. Movimento retardado. Caso 3. Velocidade de 8 metros por segundo positivo, ó. Andando pro, esse sinal quer dizer que ele está andando lá para o positivo da reta. E uma aceleração negativa, né? Quer dizer que depois de 1 segundo, a velocidade dele cai para mais 5 metros por segundo. É isso que quer dizer aceleração. Como os sinais são diferentes, retardado. Tenho medo de apertar aqui, eu ter escrito outra coisa. Vamos lá. Caso 4. Velocidade de menos 50 metros por segundo. Opa, esse cara está viajando para cá, ó. Nesse sentido aqui. Está voltando, né? A aceleração dele também é de menos 7 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? O sinal da velocidade nos diz o sentido do movimento, só isso. E a aceleração nos diz o quê? Que depois de 1 segundo ele vai ter uma velocidade de 57 metros por segundo. Depois de 2 segundos, 64 e assim por diante. Sinais iguais, movimento acelerado, tá bom? Ok, gente? É muito importante entender o que quer dizer o sinal da velocidade, né? E o que quer dizer a aceleração, né? A aceleração nos dá o aumento da velocidade e o decréscimo dela. Vamos continuar. Página 23. Exercício 2. Num dado instante, o movimento de um móvel é acelerado. Opa! Está falando aqui que o movimento é acelerado. Podemos afirmar, tá, gente? A gente tem que ter certeza que nesse instante, letra A velocidade é positiva? Gente, a velocidade é positiva só quer nos dizer, né? Mais uma vez, nós temos uma reta lá das posições, tá? Para lá é mais. Nós colocamos um referencial aqui, ó. Aqui é 0, para lá é mais, e para cá é positivo, para cá é negativo. Se ele estivesse movimentando para lá, a velocidade é positiva. Se estivesse movimentando para cá, a velocidade é negativa. Bom, a gente falou que o movimento é acelerado. Então, isso podemos afirmar que a velocidade é positiva? Não.
Quando alguém está voltando, por exemplo, de Campo Grande para Três Lagoas, ele não pode acelerar o seu carro? Pode, né? Se a gente considerar que ele está voltando, a velocidade vai ser negativa. E mesmo assim, a gente pode ter um movimento acelerado, não é? Bom, então isso aqui não é. Não posso afirmar, né? B. Aceleração é positiva? Mesmo caso, né, gente? Se ele estiver voltando, a velocidade vai ser negativa. Se eu coloco uma aceleração positiva, isso é um movimento retardado, não é acelerado, né? Então, são coisas que a gente... depois eu vou colocar exercício assim lá na provinha, hein? Legal, hein? Legal, gostando desse tipo de exercício aqui. C. A velocidade e a aceleração têm sinais contrários? Opa, aqui já, eu tenho certeza que não. Para um movimento ser acelerado, a velocidade e a aceleração têm que ter os mesmos sinais. Letra D. A velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal? É essa, né, gente? Não tem, né? Não tem boca, né? Já acabei de falar. Para ser acelerado, os dois têm que ser positivos ou os dois têm que ser negativos. Letra E. Se o movimento é progressivo? Bom, movimento progressivo é só quando ele viaja no sentido mais da reta, não é isso? Então, como se ele viajasse sempre para lá, ó. Tá? E a gente pode ter um movimento acelerado no outro sentido também, né? Então a pessoa vai, acelera o carro daqui até Campo Grande. Depois ele não volta mais, nunca mais ele pode voltar? Não, ele pode voltar acelerando, né? Então a resposta certa é a letra D. Ó, gente, ó, dá trabalho, hein, ó, fazer essas animaçãozinhas aqui, hein? Acho que eu vou dar aula de PowerPoint quando eu voltar lá para informática, hein? Crânio aqui, hein? Bom, entenderam, gente? Isso aqui é para reafirmar, né, gente? Como que se faz análise. Vocês se preocupam muito com a conta, mas não entendem a física do negócio. É muito importante entender os conteúdos. Então é importante ler bastante, tá? Página 25. A velocidade de um móvel obedece à função V é igual a menos 5t. Gente, aqui eu vou reduzir isso aqui, ó. Tá. Primeiro eu vou falar para vocês, depois eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades. Bom, a gente tem 3 equações que ajudam a gente a resolver o movimento uniformemente variado. No movimento uniforme, a gente tem só do sorvete lá, né? Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Lá não existe aceleração. No movimento acelerado, nós temos 3 outras equaçõezinhas. Nós temos a função horária, que vocês têm no material de vocês lá. Função horária das posições, a função horária das velocidades e a Torricelli, né? Nesse caso aqui, a gente está falando da função horária da velocidade. Ó. O que seria função horária? É você ter a velocidade final em função do tempo, tá? E aqui mostra o sistema internacional. Quer dizer que todas essas unidades aqui estão em metros e segundos, tá bom? Bom, vamos lá, ó. Qual que é a função horária genérica? V é igual a V0 mais AT. Isso aqui é o chamado do vovô à toa, né? Vovô à toa, né? Pra gente lembrar, vovô à toa, né? V é igual a V0 mais ET. Mais ET não, né? ET do espaço. Mais AT. Aceleração vezes o tempo. Como ele está nos dando aqui a função horária já de um certo movimento, a gente pode identificar algumas coisas, ó. Então, na letra A, ele pergunta qual o valor da velocidade inicial e da aceleração. Então, a gente vem aqui por comparação ó, e vê, ó, velocidade inicial é o que está sozinho aqui, ó. Né? Então, é 20. E a aceleração? Olha só, aqui é menos 5t. O que acompanha o t é a aceleração, ó. Só que na fórmula é mais AT. Então, quer dizer que o A vale menos 5. Quando você substitui, fica mais e menos, fica menos. Então, por isso que ficou menos 5t aqui, ó. Então, nós temos a resposta, ó. Velocidade inicial, 20 metros por segundo. E a aceleração, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Entendeu? Gente, é só comparação. Isso aqui faz parte da gente entender a função horária da velocidade. Letra B. Qual o valor da velocidade em t igual a 10 segundos? Eu venho aqui, ó. A função horária é 20 menos 5t. Eu venho e coloco 10 segundos aqui, ó. Cuidado, viu, gente? Como era o sistema internacional, se ele desse, por exemplo, 1 minuto,
você ia ter que colocar 60 segundos, né? A gente tem que trabalhar sempre com a unidade igual para todo mundo. Então, olha lá. Para t igual a 10 segundos, temos v igual a 20 menos... Olha, eu tô caprichoso, hein, ó. Né? 5 vezes 10t. Não esquece sinal de menos, tá, galera? Então, v é igual a 20. Gente, outra coisa importante, tá? Muita gente erra. Primeiro a gente faz a multiplicação e as divisões, tá? Eu já vi gente, não vocês, né? Mas dos outros cursos que eu fazia, o cara fazia assim, ó. 20 menos 5 dá 15, e aí ele multiplicava por 10. Não é assim, não. Então, 20 menos 5 vezes 10, 50. Aí fica 20 menos 50, a velocidade dele é de menos 30 metros por segundo, tá? Então é o seguinte, a velocidade inicial era positiva, com o tempo ele foi freando e inverteu o movimento, tá? Então a velocidade é de 30 metros por segundo. Essa é a velocidade depois de 10 segundos. A função horária da velocidade é isso, é para a gente prever a velocidade depois de um certo tempo, fazer uma previsão, né? Aí ele pede aqui, ó, em t igual a 10 segundos, o movimento é acelerado ou retardado, tá? Bom, em t igual a 10 segundos, qual que é a velocidade? Menos 30, ok? A aceleração aqui nos nossos estudos sempre constante. Qual que era a aceleração? Ó, menos 5 metros por segundo. Bom, a velocidade tem sinal negativo e a aceleração tem sinal negativo em t igual a 10 segundos. Como tem sinais iguais, o movimento é acelerado, tá bom? Ok? Aqui nós temos um outro exercício. Eu quero voltar para vocês. Agora eu vou sair daqui, ó. Deixa eu sair daqui. Descartar, descarta isso aqui. Eu vou sair um pouquinho e vou lá buscar o material didático de vocês. Deixa eu fazer um download aqui, né? E eu quero mostrar um negócio para vocês no material didático de vocês, que é de extrema importância. A gente está trabalhando, a gente é da Polícia Federal, né? Nós estamos trabalhando, ó, gente, estou lendo uns livros legais aqui. Aconselho vocês, tá? Se der tempo, lê uns livros aí. Não pode falar que física não está indo conteúdo demais, não. Estou levando certinho, tá? Mas que for material, ó. Observe que esse material aqui, gente, ele é para ser à distância, ele é bem fácil. Se nós estivéssemos na sala de aula, nós íamos fazer uns exercícios que mais desafiador, né? Bom, vamos aqui. Movimento uniforme, ó. Não tem aceleração, né, gente? Essa aqui é a equação para o movimento uniforme, tá? Quando a gente tem aceleração, né? A gente tem aceleração. Olha, aquele dos encontros foi legal, né? Aceleração. Então, vem aqui, tá, ó. T igual a 0 e t igual a 2 segundos, nós tivemos a variação de velocidade, né? Então tem uma explicação, leia, tá, gente? É bem legal isso aqui, tá? Ó, os exemplos também aqui, ó. Aqui ele dá em hora ao quadrado, né? Não está Sistema Internacional de Unidades, tá? O que eu quero mostrar para vocês, gente, ele tá aqui, ó. Movimento uniformemente variado. Então a gente tem essa equação aqui, ó. Estão vendo? Essa aqui é a vovó à toa. Então essa aqui é a função horária das velocidades. Nós temos para nos auxiliar a função horária das posições. Observe que nessa função a gente tem a posição final aqui e o tempo, ó. Então, a gente não vai usar o tempo ali, a gente sempre deixa ela sem substituir. E, por último, nós temos a Torricelli. Aqui, ó, Torricelli, observe que ele não depende do tempo. O que são essas três equações, gente? Essas três equações são para auxiliar a gente para tirar dados de um movimento. Então você vai ler o exercício, né? E você, dos dados que você retira inicialmente, por exemplo, se nós tivéssemos aqui, se nós não tivéssemos o tempo, nós não conseguimos usar nem a vovó à toa e nem o que eu chamo de sorvetão, né? Essa aqui eu chamo de sorvetão, né? Essa função aqui, ó, é o sorvetão, tá? Então, você tem essas três formulinhas, ok? E você, dos exercícios, você vai ver qual das três que você pode usar, né? Não é sempre que você pode usar, é como se fosse um joguinho de videogame.
você tem que, de posse do que você tem inicial, da leitura do exercício e da pergunta que foi feita, você vai escolher uma das três, tá? Aqui na apostila, ou nos nossos exercícios, o que nós fazemos? Nós vamos ensinando vocês a usar elas. Mas a escolha de qual usar vai depender da situação inicial do exercício, ok? Então as três servem para analisar o exercício, mas nem sempre a gente pode usar uma ou outra. A gente vai ter que ser de acordo com o que é perguntado no exercício, tá bom? Vai depender da pergunta sobre o movimento, né? Então, por exemplo, se nós tivéssemos aqui, ó, com a vovó à toa, perguntando qual a posição final, a gente não vai conseguir responder, porque não temos, o que nós temos aqui é velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Então, é uma questão que você não pode usar essa fórmula aqui para responder, por exemplo, qual a distância que ele andou, né? Um móvel andou. A mesma coisa se aplica no sorvetão aqui, ó. Imagina que eu pergunto, qual a velocidade final do móvel depois de 10 segundos? Cara, ó, nós temos posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração dividido por 2 e tempo ao quadrado. Não tem como a gente usar essa fórmula para achar a velocidade final, porque não existe essa incógnita. Sacaram a ideia? Então vai depender da incógnita que você tem que achar. Beleza? Bom, que pena tá a distância. Eu queria ter um quadrinho para nós brincarmos um pouco mais. Mas vamos voltar aqui para o nosso exercício, tá bom? Aqui nós temos mais uma vez a função horária agora das posições, tá? No exercício 2. A posição de um móvel varia de acordo com a função. Então nós temos aqui, ó, representa, né, um movimento de algum móvel. Observe que aqui está em metros e segundos. Está no sistema internacional. O que ele vai pedir para a gente? Né? Primeira coisa, pedir. Vamos ver, vamos fazer uma análise. Ó. A fórmula genérica da função horária das posições é essa aqui. Ó. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, tá? Mais a aceleração dividido por 2, que multiplica o tempo ao quadrado. Ó, e a gente pode comparar aqui, ó. Ok? As grandezas. Então, só de olhar ali, a gente sabe bastante coisa. Por exemplo, qual a posição inicial do móvel? 42, tá aqui, ó. Ele não acompanha o tempo, ok? Vamos lá. Então, ele pergunta aqui, na letra A, qual a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Olha só. A posição inicial é 42, olha só aqui, ó. Dá pra gente comparar, ó. A velocidade inicial... ela está aqui, ó, V0 vezes T. Bom, em um sinal de mais. Então, aqui, ó, menos 20T. Observe que o outro é T ao quadrado, não tem como confundir. Menos 20T. Então, qual que foi o valor de V0 para dar esse resultado aqui, ó? Menos 20. Então, a velocidade inicial é menos 20, ok? Quando a gente substitui aqui, ficou mais e menos, deu menos 20T. Joia? E a aceleração aqui, observe que é mais 2, não é isso? Bom, o que multiplica o T ao quadrado é o mais 2. Só que aqui na genérica é A sobre 2. Então aqui a gente vê que A sobre 2 é igual a quem? O mais 2, ó. Tá aqui, ó. A gente isola o A. 2 passa para lá multiplicando, fica 4. Então, por comparação, a gente sabe que a aceleração desse corpo é de 4 metros por segundo ao quadrado positivo, né? Porque observe que o sinal aqui ficou positivo. Ok, gente? Então, a gente pode só de olhar a equação do movimento, a gente tira dados iniciais. Vamos para a pergunta B de Balbrinha. Qual a função horária das velocidades? Lembrando que essa aqui é a função horária das posições, né? Tô falando tanto, tô ficando sem ar aqui. Vamos lá, função horária das velocidades, ó. Essa aqui é a genérica, vovó à toa. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Mas a gente já tem os dados aqui, ó. Então vamos preencher? Então a função horária das velocidades ficaria como? Menos 20, que é V0, mais 4 vezes T. Pronto, a gente tem também, além da função horária das posições, a gente consegue montar por conta própria a função horária da velocidade. Ok? Isso aqui só serve para o móvel em estudo, tá? Vamos para a letra C. O instante em que a velocidade se anula. Gente,
Quando ele pede o instante, é quanto tempo demora para a velocidade ser zero. A velocidade final, nesse caso, né? Se o tempo demora. Qual que é a velocidade inicial, gente? A gente já tinha achado aqui, ó. Menos 20. Quanto tempo demora para a velocidade final ser zero? Então vamos colocar aqui, ó. Velocidade final é zero, temos, ó. Então na vovó à toa a gente tem V. Observe que a gente não conseguiria fazer com essa fórmula da posição, porque a gente não tem velocidade final. Então, automaticamente, a gente é obrigado a usar a vovó à toa, que é a função horária das velocidades. Ó. Então, a gente tem V igual a menos 20 mais 4t. Se não tivesse sido feita a pergunta B, a gente teria que achar essa aqui de todo jeito. E a gente vai substituir. Ó. Velocidade final é zero, tá aqui. Ó. É igual a menos 20 mais 4t. Lembrando que ele pede um instante, então ele está pedindo o tempo. Então, passo 20, que era menos, para cá com o sinal de mais, fica 20 é igual a 4t. O 4 está multiplicando o tempo, ele passa para o outro lado, dividindo. 20 dividido por 4 é 5 segundos. Então, depois de 5 segundos, né, esse movimento aqui ele é retardado. Observe aqui, ó, velocidade negativa e aceleração positiva. Esse aqui é um movimento retardado, sinais diferentes. Então, um movimento de freio. Depois de 20 segundos, depois de 5 segundos, ele tem uma velocidade igual a zero. Tá bom, gente? Ele para momentaneamente. Uma coisa que eu quero lembrar vocês é que o tempo nunca pode ser negativo, tá? Então, se você fizer um cálculo e o t de negativo, alguma coisa você errou. Tá joia? Algum jogo de sinal e etc. Porque o tempo negativo indicaria pra gente que a gente fez uma viagem no tempo. E a gente não está estudando aqui sobre viagem no tempo, tá bom? Letra D. Ele quer saber em que lugar o móvel está depois de 4 segundos. Bom, para começar, qual que era a posição dele inicial? 42 metros. Então ele estaria, se a gente fosse pensar numa reta, ele estaria alguma coisa assim, ó. Então teria aqui a posição... Teria aqui o referencial, ele estaria num lugar aqui, 42 metros do referencial. Isso aqui seria a posição inicial, ó. Ok? Tá joia? Vamos pegar a borracha aqui, que eu não sei o que vai vir aqui na hora que eu apertar o botão. Tá? E ele pergunta o quê? Aonde ele vai estar depois de 4 segundos? Então... Qual a posição final depois de 4 segundos? Ó. Importantíssimo identificar a pergunta. Então, olha lá. Nós temos a função horária das posições. Tá? Esse meu t aqui parece um mais, mas não é. 42 menos 20t mais 2t ao quadrado. É a que está lá em cima no exercício, no enunciado. Bom, a gente sabe que o t é 4 segundos, né? Então, a gente substitui. Ó. Posição final é a pergunta. 42 menos 20 vezes 4, porque não é 20 vezes t, mais 2, tá aqui na função das posições, no sorvetão, tá? Vezes t ao quadrado. Eu coloquei entre parênteses aqui, ó, 4 ao quadrado, porque o tempo é de 4 segundos. Bom, a gente nunca faz a soma de mais e menos antes de vezes e potência. Então ficou lá, 42... 4 vezes 20 é 80, só que é menos, ó. Menos 80, mais 4 vezes 4, 16. 2 vezes 16, 32, tá lá. Agora sim, a gente só tem soma e subtração. Aí a gente faz a soma e subtração. 42 menos 80 mais 32 dá menos 6 metros, tá bom? Então ele estaria, né, a menos 6 metros do referencial. Ok? Ele estava lá no 42, né? Vamos desenhar aqui, ó. Né? Aqui é 0. Ele iniciou o movimento aqui no 42 e terminou aqui antes do referencial, aqui no menos 6. O movimento dele é para cá. Observe que a velocidade dele é negativa, não é isso? Ó? Então o movimento dele é para cá. Movimento retrógrado, não é isso? E é um movimento também de retardado, né? Movimento retardado também, porque aceleração e velocidade têm sinais contrários, né? Beleza, gente? Vamos lá. Não acaba mais, hein? Eu passei muito exercício para vocês, mas se tiver tempo, façam mais, tá, gente? Exercício 3 da página 26.
Um móvel parte do repouso. Gente, toda vez que falar que parte do repouso, a velocidade inicial é zero, tá bom? E atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade final. Gente, para mudar a velocidade, automaticamente a gente tem aceleração. Quanto tempo demora para ele aumentar a velocidade de 0 para 20 metros por segundo? 5 segundos, tá? Aqui, ó. Muito importante a interpretação de texto, tá, gente? Sendo a aceleração constante, prenda a mulher do Mickey, não é isso? Determine. Bom, ele quer que nós determinamos alguma coisa aqui, desde que a aceleração seja constante. Vamos pegar os dados que ele deu aqui no enunciado. Velocidade inicial 0. Velocidade final 20 metros por segundo e o tempo 5 segundos. Legal que as unidades já estão em metro e segundo. Melzinho na chupeta, né? Vamos lá, letra A. Qual é a aceleração do móvel? Né? O engraçado é que só de a gente entender a teoria, a gente já sabe que a aceleração vai dar um sinal positivo, porque a velocidade aumentou e a velocidade é positiva. Ó. Então, para ser um movimento acelerado, sinal positivo. Vamos lá. Qual é a aceleração? Vamos identificar aqui, né? Professor, eu podia achar ΔV por ΔT? Gente, pode sim dar a mesma resposta, tá? Ok? Aqui eu fiz com a vovó à toa, a função horária das velocidades, que eu acho mais fácil. Então, olha lá. V igual a V0 mais AT, substituir, ó. V final 20, V inicial 0. A aceleração é o X da questão, não é isso? É a pergunta. E o tempo é de 5 segundos, ó. Tá? Bom, 0 mais 0 some, não é isso? Que 0 mais alguma coisa não dá nada. E o que o 5 estava multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Ó. Então fica A igual a 20 dividido por 5, nós temos a aceleração. Mais 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Achamos a aceleração do móvel usando a função horária das velocidades. Letra B de abacate. Letra B de abacate e A de abacate. Letra B de abacate. A equação horária das velocidades. Opa! Ele não quer que a gente ache a aceleração, a gente quer que a gente ache a função horária. Tá? Então, ó, V igual a V0 mais AT. A função horária, eu substituo tudo, só deixo o tempo e a velocidade final sem substituir. Ó. Então, eu venho e a velocidade inicial é 0, tá aqui, ó. A aceleração é 4, a gente achou aqui, ó, na letra A de abacate. Bom, achamos a função horária. Mas a gente não vai deixar esse 0 aí, né? Então, a gente tem que V igual a 4t. Quando você tiver alguma coisa escrita assim, você já sabe que a velocidade inicial é 0, né, gente? Então, a gente tem a função horária da velocidade aí, né? Só de olhar aqui, eu sei que a velocidade inicial é 0, por isso que não aparece ali. Vamos lá, exercício 4. Em relação ao exercício anterior, ixi, Maria. Sabendo que o móvel iniciou seu movimento na posição inicial mais 15 metros, olha só, ele está dando a posição inicial. Determine a função horária das posições. Ixi, faltou alguma coisa aqui. Do móvel, deve ser. Ele quer saber o que, gente? O sorvetão, né? Então, olha só. Posição inicial igual a menos 15 metros. Opa! Será que eu fiz coisa errada aqui? Sabendo que o móvel iniciou o movimento na posição de 15 metros. Gente, ó, é mais aqui, tá? Olha só, eu já fazendo cagadinhas. Tá? Ó, mais. Ok? Ou eu coloquei aqui o exercício errado. Tá bom? Então, olha aqui. A função horária das posições é essa. Posição final é igual a posição inicial, mais V0t, mais A... Ah, gente, aqui é a mesma coisa, tá? AT ao quadrado sobre 2, ou A sobre 2 vezes T ao quadrado é a mesma coisa, tá, gente? Não muda nada, tá? Porque aqui é como se fosse um 1 dividindo aqui, não é isso? 2 vezes 1, 2. Então, depende do autor. Bom, vamos lá. Então, a gente vai substituir. A gente só não substitui quem? O tempo e a posição final, porque é isso que é a função horária. Então, aqui é mais... Professor burro! Mas, ó, já tinha tirado nota baixa já na prova. Posição final é igual a mais 15. Qual que era a velocidade inicial lá no começo do exercício anterior? Ó, 0. Ó. Tá aqui que ele fala em relação ao exercício anterior, tá? 0 vezes t mais
A aceleração lá não era 4? Então 4 dividido por 2t ao quadrado. Isso vai nos dar o quê? Ó? Mais 15 mais 2t ao quadrado. 4 dividido por 2 é 2, não é isso? Pronto. Achamos a função horária das posições. Mais uma vez aqui, você não vê a dependência do alguma coisa vezes t, porque era 0. Então, se você tiver alguma coisa desse jeitão aqui, isso nos indica o quê? Que na função horária a velocidade inicial era 0. Beleza, gente? Tá? Poderia ter também um s igual a 2t ao quadrado só. O que isso nos diria? Que em vez dele começar da posição 15, ele teria começado da posição 0, tá? Mas não é o caso desse exercício. Então, gente, aqui é um quebra-cabeça. A gente vai brincando com essas equações. 5. Um móvel passa pela origem das posições. Opa! Origem das posições, gente. Origem das posições é o referencial. Então, temos aqui o referencial, ó. Ele está falando que esse cara passa aqui no 0 metros, né? Com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ok? Então, nós temos a posição inicial e a velocidade inicial. Olha só como que é importante a interpretação de texto. Nesse instante, ele adquire uma aceleração de mais 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Gente, aqui nos exercícios ele sempre vai falar de aceleração. Se vai ser um movimento acelerado ou retardado, vai depender da sua interpretação. Bom, qual é a pergunta? Calcule a posição do móvel. Então ele quer a posição final depois de quê? 5 segundos. Então vamos lá, ó. Ixi, ficou aqui. Deixa eu apagar. Borrachinha. Ei, mas faço uma rabisqueira, né, gente? Vocês vão querer me matar que voltar às aulas. Vamos colocar o marca-texto, ó. Então, da leitura aqui, interpretação de texto. Posição inicial, 0. Origem das posições. Quando ele passa ali na origem das posições, ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Tá aqui, ó. Ele adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá aqui, ó. Ele pergunta qual a posição final. É o X da questão. É a nossa incógnita. Depois de... Professor burro, é 5 segundos, não 2 segundos. Ah, gente, não acredito que eu fiz isso. Mas vamos lá. Tá? Então, ele tem aqui, ó. Posição final é igual a posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais A sobre 2t ao quadrado. Gente, para mim achar a posição final, não adianta eu ter que V igual a V0 mais AT. Por quê? Porque a minha incógnita é a posição final, ó. Não adianta eu usar essa fórmula aqui, entenderam? A escolha da equação que você vai usar vai depender muito da pergunta e dos dados que você tem, né? Se eu quisesse achar a velocidade final, aí sim eu ia usar aquele cara ali, né? Seria mais útil. Mas vamos lá. Olha só, gente, eu fiz errado aqui, tá? Tá errado, eu usei 2 segundos. Então, vocês façam em casa com 5 segundos. Então, eu usei aqui 2 segundos. Olha como eu sou burro. Tá? Então, aqui, ó. Vocês façam no caderno de vocês com 5 segundos. Então, posição final, qual que é a posição inicial dele? 0. Tá aqui, ó. Mais da fórmula 20, tá aqui, positivo. Vezes 2, porque eu usei 2 segundos. Mais, a aceleração não é 2? Então, 2 dividido por 2, aqui seria 5, né? Eu coloquei 2 ao quadrado. Então, no lugar do t. O que daria isso aqui? 0 mais 2 vezes 20, 40, mais 2 dividido por 2, dá 1. 2 ao quadrado é 4. 1 vezes 4, 4. Não é isso? 40 mais 4, 44 metros. Então, depois de 2 segundos, ele estaria na posição... Ele saiu do referencial. Então, aqui, ó, temos o referencial... Depois de 2 segundos, ele estaria na posição final de 44 metros. Bom, eu vou fazer aqui com 5, só para a gente ver. Então, lá no gabarito deve estar errado, tá, gente? Então, como que seria com 5? Seria assim, ó. Aqui nós teríamos 20 vezes 5. E aqui nós teríamos o quê? 5 ao quadrado. Né? Isso aqui daria o quê?
5 vezes 2, 10. Então aqui daria 100. Mais 2 quartos com 2 dá 1 do mesmo jeito. Então daria mais 25. Então, com 5 segundos, a posição final dele, a resposta que deveria ser com 5 segundos, seria de 125 metros. Tá bom? Eita! Gente, é dislexia, né? Joia? Vamos continuar. Espero que vocês tenham entendido meus rabisqueiros aí. Exercício 6 da página 26. Uma esfera encontra 20 metros à direita da origem. Gente, de novo, ó. Eu tenho aqui a reta das posições. A origem sempre é marcado com 0, né? Bom, ele está 20 metros à direita. Então aqui é a esquerda, aqui é a direita. Então ele estaria aqui, ó. Posição inicial dele, 20. Lembrando que isso aqui fosse em metros, tá? Com uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Então aqui a velocidade dele 10 metros por segundo. Então ele estaria viajando nessa direção aqui, porque o sinal é positivo. Nesse momento ele adquire uma aceleração contrária. Vixe! Então se a aceleração é contrária, o que ele tem? A velocidade é positiva, porque ele está nessa direção aqui. Só que a aceleração tem que ser negativa, é um movimento retardado. Então, quando ele fala aceleração contrária de 8 metros por segundo, na verdade é de menos 8 metros por segundo, né? Calcule a posição, então ele quer saber o quê? A posição final, ele não sabe, depois de 2 segundos. Vamos lá. Então, o que nós temos? Ixi, eu fiz o desenho aqui. Eita, gente. Aqui, ó. Vamos apagar tudo isso aqui. Tá? Vamos voltar a marca-texto, ó. Então, imagina uma reta das posições. Aqui, ó. Né? Origem das posições é o quê? Referencial, 0. Ele está na posição inicial de 20 metros aqui, ó. Ok? Tá escrito aqui, ó. A velocidade dele é positiva, ó. Quer dizer o quê? Que ele está indo para lá. Daí, de repente, ele pisa no freio. É isso que fala assim, ó, aceleração contrária. Qual que é a aceleração contrária? De 8 metros por segundo ao quadrado. Então, de menos 8. Ó. Observe que o movimento é retardado, ó, sinais diferentes. E ele pergunta qual será a posição final, aonde ele vai estar. Gente, para achar a posição final, eu tenho que usar ou o Torricelli ou eu tenho que achar o sorvetão. Vamos ver se o sorvetão dá, né? Então, ó, pergunta. Posição final em t igual a 2 segundos, ó. Então, olha lá. Posição inicial igual a posição... Eu estava inspirado esse dia, fiz até no computador aqui. Posição inicial mais velocidade inicial vezes o t, mais at ao quadrado dividido por 2. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é tudo dividido por 2 é a mesma coisa? Para facilitar aqui, eu digitei assim. Vamos lá, substituindo os valores. Ó. Posição inicial 20. Velocidade inicial 10. Quanto tempo foi? 2 segundos, ó, tá aqui. Mais a aceleração é negativa, ó. Então, eu coloquei entre parênteses, menos 8, vezes o tempo, 2 segundos, ó. 2 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, fica aqui 20, mais 2 vezes 10, 20. E aqui nós temos assim, ó, mais e menos, menos. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 8, 32. Dividido por 2, 16. Tá? Então, ficou menos 16. Então, qual que é a posição final? 20 mais 20, 40, menos 16, 24 metros. Então, ele vai estar aqui, ó, como ele estava 10 metros por segundo de velocidade. Como ele freou, ele andou mais 4 metros aqui, ó. Ele andou mais 4 metros até parar. Né? Ou, né, nesses 2 segundos, não é até parar não, gente, eu estou falando loucura. Nesses 2 segundos, ele andou mais 4 metros, tá bom? Ok? Que a gente não achou qual que é a velocidade depois de 2 segundos. Vamos lá. Página 27. Agora sim um exemplo de aplicação de Torricelli. Um trem apresenta velocidade de 20 metros por segundo. Opa, velocidade inicial. Ao frear, é aplicada uma desaceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Se ele tem uma velocidade inicial positiva, ele vai ter que ter uma aceleração negativa. Tá?
Se fosse a velocidade negativa, ele ia ter que ter uma aceleração positiva para equilibrar essa desaceleração. Lembra que o sinal da velocidade só indica o sentido de movimento. Qual é a distância percorrida pelo trem até parar? Então ele quer saber quantos metros ele andou até parar. Ele quer saber o deslocamento, né? Ele não quer saber a posição inicial nem a posição final, ele quer saber quantos metros andou. Então lá, velocidade inicial é 20 metros por segundo e a aceleração, ó, eu tive cuidado de colocar aqui menos. Como os sinais são diferentes, movimento retardado. É isso aí, freio, desaceleração. Posição final eu não sei e a velocidade inicial é 0. Posição final não, desculpa, gente. A pergunta aqui é deslocamento, é a distância percorrida, tá? Vamos lá, então eu vou usar o quê? O V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, tá? Ok? Então eu vou substituir os valores, ó. Velocidade final, 0, tá aqui, ó, tá? Até a parada, não é isso? Ó? Até ele parar. Então, a velocidade final é 0. Quando o corpo está parado, velocidade 0. Velocidade inicial dele, mais 20 metros por segundo ao quadrado. Mais 2, tá aqui, ó, 2, vezes a aceleração é negativa. Então, eu coloquei um parênteses aqui, porque eu tenho que fazer jogo de sinal. Vezes o quê? O x, o delta S, tá? Então, 0 ao quadrado é 0. 20 ao quadrado é 400. Mais, ó, 2 vezes menos 4 dá menos 8, não é isso? Delta S. Mais e menos, a gente já sabe que vai dar um sinal de menos aqui, ó. Tá lá. 0 é igual a 400 menos 8 delta S. O 8 está multiplicando o delta S, né? O menos 8 está multiplicando o delta S. Então, né? Passei o delta S com o sinal de mais para o lado de cá, então ficou mais 8 delta S. E ele passa dividindo, ó, 400 dividido por 8. Isso nos dá uma distância de 50 metros. Então, ele estava 20 metros por segundo, pisou no freio. Depois de 50 metros, ele parou. Ok? A velocidade dele é 0. Logicamente, ele imprimiu uma aceleração de menos 4 metros por segundo, ou uma desaceleração. Ok, galera? Vamos para o exercício 2. Eu quero 2. Lá, um móvel parte do repouso com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual será a sua velocidade, ou a velocidade final, após 24 metros? Ele andou 24 metros. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Ele tem uma velocidade inicial de 0. Partiu do repouso. A aceleração dele é constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Ele pergunta a velocidade final depois de ele andar 24 metros. O que ele quer dizer? Que ele deslocou 24 metros. Ele saiu de uma posição inicial e chegou numa posição final, que eu não sei qual que é, porém, a distância, o deslocamento, lembra do boizinho, da vaquinha e etc? Dá uma distância de 24 metros, tá? Vamos lá, dados do exercício. Velocidade inicial 0, aceleração 3 metros por segundo ao quadrado, velocidade final é o x da questão, e a distância que ele percorreu, 24 metros. Tenho aqui o Torricelli, substituo. Então, v ao quadrado eu não sei, é o nosso x, continua ao quadrado. Velocidade inicial 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 3, vezes a distância que ele andou. Então, isso aqui vai dar 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 24, 144. Eu não quero saber a velocidade final ao quadrado, eu quero saber a velocidade. Então, que é a potência desse lado, passa para o outro lado, raiz. Raiz de 144 nos dá 12. Então, depois, eu não sei depois de quanto tempo, tá? Isso ocorre, ok? Fica bem claro, ó. A Torricelli não precisa de tempo. Só que eu sei que depois de 24 metros, tá? Ele tem uma velocidade de 12 metros por segundo. Então, ele saiu do repouso e depois de 24 metros, ele alcançou uma velocidade de 12 metros por segundo, tá? Ok? Vamos para o exercício 3. Um trem corre a uma velocidade de 20 metros por segundo, a velocidade inicial. Quando a maquinista vê um obstáculo, tá?
50 metros à sua frente. Então o cara, o que que ele olha? Ele olha para frente, está numa velocidade de 20 metros por segundo, aí ele vê alguém lá na frente, lá, um carro, algum obstáculo, 50 metros na frente. Tá? Então ele tem uma distância para chegar até esse obstáculo, até a colisão. Aí ele pergunta, qual a desaceleração? Se a velocidade inicial é positiva, a gente já sabe que o sinal da aceleração vai ser negativo, né? Para poder ser desaceleração. Se a velocidade fosse negativa, o sinal da aceleração teria que ser positiva. Sempre sinais contrários nos dá o freio, né? Qual a desaceleração mínima que deve ser dada ao trem para que não haja o choque? Então ele quer saber o A. Vamos lá. Eu não sei o tempo, tá? Não sei de onde saiu nem onde chegou. Só sei que ele tem que andar. Ele tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e uma distância de 50 metros até a colisão. Ele quer saber qual o tanto de freio que eu preciso para parar o trem, né? Então a velocidade final vai ser zero, porque se ele não for zero, ele bate. Ele tem um choque. Então vamos lá. Gente, não tem como fazer isso aqui com as outras equações, tá? Então por isso que é importante você ler o exercício, tenta aplicar nesse exercício a equação da posição final, você não vai achar, tá? Então é bem interessante a gente conhecer as equações. Vamos lá, vamos substituir os valores, ó. Velocidade final é 0, velocidade inicial 20, mais 2 vezes a aceleração que nós não sabemos, vezes a distância que ele andou, que é 50, ó. Substituindo, estamos aqui, ó. 20 ao quadrado, 0 ao quadrado, né? Velocidade final. Gente, muito cuidado, não vai confundir as velocidades, que é inicial e final. Tem que ter interpretação de texto. Velocidade inicial, 20 metros por segundo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que eu não sei, vezes a distância que ele tem até a colisão. Bom, 0 ao quadrado é 0. 20 vezes 20, ó. 400, mais 2 vezes A, 2 vezes A, 2A, vezes 50, 100A. Tá? Então são 100x, que aqui o A é o nosso x da questão. Bom, eu vou passar agora vou isolar, né? Então ficou aqui, ó, passei o A com o sinal de menos para cá, então ficou menos 100A igual a 400. E aqui ficou, então, menos A é igual a 400 dividido por 100. Não é isso? Só que é o seguinte, 400 dividido por 100 dá 4. Só que eu não perguntei o valor da menos aceleração. Eu perguntei o valor da aceleração. Então, nunca pode ter aqui na frente sinal de menos. Então, eu multipliquei tudo por menos 1. Então, a aceleração vai dar menos 4 metros por segundo. Gente, aqui, ó. Opa. Olha eu tirando zero, hein? Ao quadrado. Aceleração é 4 metros por segundo, não é isso? 4 metros por segundo ao quadrado. Observe que apareceu o sinal de menos aqui, ó. Porque ele está desacelerando. A velocidade era positiva, a aceleração tem que ser negativa para ser um movimento retardado. Belezinha, gente? 4, eu acho que é o último, né? Tô cansado. Página 26. Uma moto inicialmente em repouso, velocidade inicial é 0. Passa a ser acelerada constantemente à razão de 3 metros por segundo ao quadrado, no sentido da trajetória. Então, olha só que interessante, ele já falou aqui que tem uma trajetória, aqui é 0, aqui é mais, para lá é menos. Então, ele começa, o movimento é para cá, ó. Então, a aceleração é para lá, tá? Para o lado direito, lado positivo. Qual será a velocidade após ter percorrido, eu não sei de onde ele saiu, não onde ele chegou, só sei que ele, aqui, ó, tem um ΔS de 24 metros. Então ele pergunta qual será a velocidade final, porque inicial a gente sabe que é 0. Ó. Repouso, tá? Ok? Vamos lá. Ixi, vamos apagar. Borrachinha. Que rabisqueira. Quais são os dados iniciais aqui do exercício? Velocidade inicial é 0. A aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Se ele tivesse no sentido contrário, teria que ser menos aqui, né, gente? Ó, se ele falasse aqui que estivesse no sentido contrário da trajetória, nós precisaríamos adotar um sinal de menos aqui na aceleração, né? Porque daí a velocidade seria negativa, não é isso? Para os dois ser negativo e o movimento ser acelerado. Mas aqui é tudo facinho. Qual é a velocidade depois dele andar 24 metros? Mais uma vez,
Velocidade final é a pergunta, ao quadrado. Velocidade inicial, 0 ao quadrado, mais, olha que rabisqueira, 2 vezes a aceleração é positiva, 2 vezes 3, porque está no sentido da trajetória, vezes a distância, 24. Então, V, 2 vezes 3, 6 vezes 24, 144, eu quero saber a velocidade final, né? Não a velocidade ao quadrado. Então, raiz de 144, nós temos uma velocidade final aqui de 12 metros por segundo. Se continuar o movimento, vai aumentar essa velocidade, porque o movimento é acelerado, não é isso? Bom, então a gente acabou, né? Foi longo isso aqui, hein? Meu Deus do céu, tenham paciência aí, galera. Vai assistindo os vídeos aí. Eu virei YouTube agora, dê um like, curta o canal, né? Mas é isso, gente. A dica de hoje, qual que é? De que adianta estudar física se você não respeita a lei da atração? Esse Newton tá muito sapequinha. Gente, mas ficamos por aqui. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado alguma coisa. Estou tentando aqui fazer o meu melhor. E a cada dia tentando melhorar mais ainda, tá? Dúvidas, postem lá no fórum, tá? Que eu tento ajudar. E vai ter, vamos ver se eu consigo fazer mais uma avaliação com alguns exercícios para vocês sobre esse conteúdo. Então estudem e boa semana, tá bom? Abraços!